Eu poderia ensinar qualquer coisa aqui para vocês. Se eu ensinasse agora para vocês como que faz uma torta trufada de maracujá, minha especialidade. Se eu ensinasse vocês como faz, vocês iam falar assim, não, deixa eu aprender, deixa eu escutar, vai que me dá vontade de fazer. Então é gostoso aprender. Então talvez você não tenha prazer em fazer o que você está fazendo porque você não consegue pensar da forma correta, você não consegue jogar a tua lanterna para o lado que você precisa jogar. É preciso que a gente pare para pensar sobre isso. E eu gostaria que vocês não fossem adultos frustrados também, porque hoje você tem medo de fazer cursinho, hoje você não gosta de estar no cursinho, amanhã você não gosta de trabalhar, aí você não gosta do seu emprego, você acha que se você mudar de emprego a coisa vai melhorar, aí você não gosta da sua cidade porque você acha que se você mudar de cidade vai melhorar, aí você não gosta da sua namorada ou do seu namorado porque você acha que se você mudar de namorado ou namorada a sua vida vai mudar, daí você acha que se você mudar o seu carro você vai mudar, você sempre fica esperando, se acontecer tal coisa a minha vida vai ficar melhor, você nunca consegue viver a tua vida e fazer a sua vida ficar boa hoje. Eu espero que durante esta 1h30, 1h40 que nós ficarmos aqui, você consiga se concentrar naquilo que eu estou falando, porque a chance de você não fazer isso é muito grande. A chance de daqui a pouco dar uma fomezinha e você fala assim, nossa, o que será que eu vou jantar? E daqui a pouco eu estou falando e você está pensando na janta. Daqui a pouco você vai pensar, nossa, eu estou aqui, hoje meu planejamento era para estar estudando nessa hora química, vixe, será que eu não devia estar estudando? Será que eu devia estar na palestra? E aí, pessoal, você vai aproveitar muito pouco daquilo que nós estamos conversando. Percebam que você conversa com os seus pais, você conversa com seus amigos, você conversa com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu tio, com a sua tia, com o seu avô, com a sua avó, e você não presta atenção nas coisas que você fala, porque você sempre conversa pensando no que você tem que fazer depois. Você sempre conversa com medo de não dar tempo, com medo de você estar perdendo alguma coisa. Então a gente sente medo demais, é toda hora sentindo medo. Quando eu falo de gerações diferentes, um dos medos que vocês sentem, que é um medo, não que seja novo, mas que ficou muito potencializado com as redes sociais, é o medo do que o outro está pensando, é o medo do que o outro vai ver. Antigamente você fazia coisas erradas, antigamente você passava, sei lá, um vexame, sei lá, de repente você... Por exemplo, eu poderia ter comido alface, não ter escovado o dente depois do almoço, está falando aqui com vocês, está com alface aqui. Se eu tivesse, eu tenho certeza... Por que eu sei que eu não estou? Porque se eu tivesse, um monte de gente já estava tirando foto. Né? Se eu tivesse, eu fizer qualquer coisa, se eu tropeçar, cair aqui, a primeira coisa que você vai pensar é, vou tirar foto. Depois você vai pensar o quê? Será que o Suzuki machucou? Não é? Mas todo mundo precisa saber, todo mundo precisa ver o stories que você vai postar, que você vai colocar, que você vai... Então a gente tem medo dessas coisas, claro que a gente tem medo. Então a gente também age de forma diferente. Né? A gente toma cuidado para sair. Quantas aulas que eu estou dando aula e eu vejo meninas olhando para o espelho dezenas de vezes durante a aula. E você percebe que não é uma questão assim, ela está olhando para o que ela quer. Você percebe que ela está preocupada mesmo, ela está olhando ali, ela olha, aí faz assim, esse nariz, aí daqui a pouco guarda. Falta 30 minutos para bater o sinal ainda. Daqui a pouco ela pega o espelho de novo e faz assim. Ela não comeu nada, por que ela olhou o dente de novo? Mas é porque o medo da gente sair depois e alguém tirar uma foto, e alguém postar, e alguém fazer, e alguém falar, e alguém dizer. Agora imagine quando... Porque muitos de vocês não fazem simulado, por quê? Porque tem medo do resultado, alguém vai ver o resultado, alguém vai ver a nota que eu tirei, alguém vai ver se eu fui bem ou se eu fui mal, alguém vai tirar uma foto, alguém vai postar, alguém vai ver, e aí você está com medo de uma coisa que você também não tem controle. É extremamente importante que a gente, de novo, dê o foco porque é mais importante. Quando você faz um simulado, você não faz um simulado para mostrar para os outros qual foi a nota que você tirou. Você faz um simulado para controlar o tempo, você faz um simulado para saber quais conteúdos que você sabe, quais conteúdos que você não sabe. Você faz um simulado para saber qual é a sequência de questões que é mais interessante você fazer. Se eu me acostumo a fazer provas da questão 1 à questão 50, ou se é melhor eu começar para aquelas que eu tenho mais facilidade, ou se é melhor eu começar para aquelas que eu tenho mais dificuldade. E o medo do que os outros vão achar do simulado ou da nota que você vai tirar, o medo que você tem de dizer para o teu pai depois que você não foi tão bem assim no simulado, te tira a oportunidade de você crescer como aluno fazendo o simulado. Quantos de vocês falam assim, não, esse vestibular eu não vou fazer. Por que esse vestibular? Não, esse vestibular todo mundo olha o resultado. Tem um dos vestibulares que tem o resultado mais aberto é o vestibular da UEM. E tem aluno que não faz vestibular da UEM por quê? Porque todo mundo consegue ver o seu resultado. Talvez se o vestibular da UEM tivesse um resultado um pouquinho mais escondido, se a gente não conseguisse ver o resultado... E percebam, gente, e eu estou falando isso para vocês, mas vocês mesmos muitas vezes têm culpa
do medo que vocês sentem. Porque alguns de vocês, quando sai um resultado de vestibular, antes de olhar a nota de vocês, olham a nota dos outros. E isso também não faz o menor sentido. Como se a nota do teu colega fosse fazer você crescer como aluno. Como se a nota da pessoa que você... E normalmente a gente olha não das pessoas que a gente gosta, já percebeu? Né? A gente não olha das pessoas que a gente gosta, porque a gente não tem medo das pessoas que a gente gosta, a gente tem medo das pessoas que a gente não gosta. Porque normalmente a gente não gosta, a pessoa também não gosta, e fala, esse cara pode me fazer mal. Né? Então a gente normalmente olha para o resultado do outro. Eu trabalho num ambiente totalmente hostil, eu trabalho num ambiente pré-vestibular. E quantas vezes que a gente vê professores, coordenadores, donos de escola também fazendo a mesma besteira? Quando sai um resultado, ao invés de olhar o resultado da sua escola, começa a olhar o resultado das outras. Isso não faz o menor sentido. Eu costumo dizer que no dia do vestibular, no dia do resultado do vestibular, é um dia terrível para mim, porque eu mais perco do que ganho. Sempre. Porque se eu acho que eu sou importante para a vitória e para a aprovação de um aluno, eu também acho que eu sou importante e responsável pela não aprovação dele. E é incrível, todo o resultado de vestibular, eu tenho muito mais aluno que não passa do que aluno que passa. Ou seja, todo o resultado de vestibular eu mais perco do que ganho. Se algum dia sair um resultado de um vestibular com 20 vagas e o lugar onde eu trabalho tiver 20 aprovados, mesmo assim eu vou mais perder do que ganhar. E essa é a graça da coisa. Porque aí você pode olhar para todo mundo que perdeu e falar, como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode fazer diferente? Como que a gente pode crescer? Como que a gente pode progredir? Essa visão ela é uma visão teoricamente mais otimista. Porque quando eu comecei falando que eu mais perco do que eu ganho, você vai falar assim, pô, o que você falou para a gente ser otimista, olha como você é pessimista. Ao invés de você comemorar as aprovações, eu estou dizendo que eu não vou comemorar as aprovações, mas eu também preciso olhar para as pessoas que não passaram. Quando o seu nome está na lista de aprovados, você passou a ser um ex-aluno. Vão ter outras pessoas que vão cuidar de você. E vou dizer mais, quando você está na lista dos aprovados e quando você está bem, normalmente quando a gente está bem, está cheio de amigo. Eu nunca vi alguém que foi aprovado não ter amigo. Normalmente está cheio de amigos, gente que abraça, gente que gosta, né? Às vezes brigou pra caramba com a família, mas no dia da aprovação todo mundo se abraça. Eu sabia, meu filho, eu sempre confiei em você. É verdade? Falava um monte de coisa, né? Você não vai conseguir, desiste, não sei o quê. Aí no dia que aprova, abraça. Eu sempre confiei em você, meu filhão. Tira foto junto, tudo. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas eu costumo ter e os alunos que me acompanham há algum tempo sabem disso. Eu me empolgo muito pouco em dias de resultado. E uma vez um aluno me perguntou por que eu fazia isso. Porque eu tenho que respeitar quem não passa. Porque quem não passa sente dor, quem não passa fica chateado. Quem não passa fica pensando o que será que eu tenho que fazer da próxima vez. Só que a gente precisa olhar para isso com um pouquinho mais de naturalidade. É normal. Mais pessoas não passam do que passam. Tem vestibulares que tem 2, 3 mil candidatos, 20 vagas, 50 vagas, 13 vagas, 7 vagas. Que sejam 100, que sejam 150, mas são 2, 3, 4, 5 mil candidatos. Então, com certeza, mais gente não passa do que passa. E você não pode ter medo disso, porque você não pode ter medo de uma coisa que é normal, que é natural, que vai acontecer. Eu não conheço aluno até hoje, em cursos concorridos, claro. Eu não conheço o aluno que mais passou em vestibular que não passou. Mesmo aquele cara que passa, às vezes, no meio de um terceirão, ele faz outros vestibulares, muitas vezes, e não consegue. Né? E um outro vestibular ele não passa. A gente, na vida, vai tentar muitas vezes para conseguir alguns êxitos. E a graça, então, não está no conquistar, a graça está no tentar. Porque se a graça não estiver no tentar, a vida é uma desgraça. Porque se na vida a gente vai mais tentar do que conseguir, se a gente achar que a vida só vai ser boa quando a gente conseguir, a vida vira uma desgraça. E por isso que a gente vive com medo das coisas. E por isso que esse medo fica uma coisa patológica. Não é? Quando eu digo medo vira uma coisa patológica, pessoal, quando a gente fala em focar em coisas positivas, em coisas boas, eu vou dar um exemplo meu mesmo. Alguns alunos aqui já sabem disso. O senhor, você vai falar de novo? Vou. Eu morro de medo de altura. Por exemplo, essa altura aqui eu já estou começando a quase ficar com medo. Eu morro de medo de altura, sempre tive medo de altura. Daí outro dia eu fui pesquisar um negócio, eu não sei se vocês sabem, mas nesse momento tem 2.000 aviões comerciais no ar. De 2015 para cá foram mais de 100 mil voos comerciais. Acontece um acidente a cada 1,3 milhões de voos comerciais. Mas toda vez que eu entro num avião eu me lembro do voo da Gol. Toda vez que eu entro num avião, eu me lembro do voo da TAM de 1995. A primeira vez que eu viajei de avião foi em 1995. E eu nunca vou esquecer disso. Porque eu não sei explicar, mas eu sempre tive medo de altura.
E alguns meses antes de termos essa viagem, eu, meu irmão e meus pais, o avião da TAM, ao tentar decolar, muitos de vocês nem eram vivos ainda, eu quase não era, eu sou quase tão jovem quanto vocês sabem disso, né? Agora eu me entreguei, né? Agora eu me entreguei, já não posso mais falar para vocês que eu tenho 22 anos. Então, eu me lembro que há alguns meses um avião da TAM foi tentar decolar e caiu. Fokker 100 da TAM. Caiu, 100 e poucas pessoas morreram, foi aquela comoção e aquela coisa, e aí todo mundo vendo a televisão e chorando, e aí muitas vezes tem a questão do foco também, né? Quando você menos espera, você está chorando por pessoas que você nem conhece. Já perceberam? Quando você menos espera, você está chorando por pessoas que você nem conhece. E às vezes na porta da sua casa tem um cara dormindo ali no frio, passando fome, morrendo de frio, e você não está chorando por ele. Por quê? Porque você não está vendo. Você só está vendo na televisão as pessoas que morreram. Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Daí, coincidentemente, janeiro de 1995, vamos fazer uma viagem. Adivinha de onde nós decolamos? Congonhas. Adivinha qual era o avião? Fokker 100. Eu juro que foi isso que aconteceu. Eu chorei a viagem inteira. Eu cheguei, eu era novo. Senhor, quantos anos você tinha? 20? Não, na época eu tinha acho que uns 8, 9 anos. Mas eu lembro que eu chorei a viagem inteira. Eu cheguei passando mal. Passando mal, diarreia, vontade de vomitar. Eu demorei uns 2, 3 dias para começar a aproveitar a viagem, de tanto medo que eu sentia. Fazia algum sentido aquele medo? Não, mas era meu. Eu precisava de alguma forma trabalhar. E todas as vezes hoje que eu sento no avião, eu lembro desses dados. Eu falo, tem 2.000 aviões, nenhum está caindo. Não vai ser o meu, eu não posso ser tão azarado assim. Aí eu fico pensando, foram um acidente a cada 1,3 milhão. Não é possível que justo eu vou ser o 1. Não é? Eu fico pensando, de 2015 para cá foram mais de 100 mil voos comerciais. Eu estou num voo comercial, não vai cair. E isso ameniza. Você começa a trabalhar um pouquinho mais esse medo. Você começa a olhar para as coisas positivas. Porque percebam como vocês são negativos. Vocês têm 20 professores. Você adora 17, mas você foca em quem? Nos 3 que você não gosta. Eu não vou passar por causa daquele desgraçado. Eu não vou passar por causa daquele desgraçado, ele não explica direito, eu tinha um professor que explicava melhor. Aí você fala, mas quantos professores que você não gosta? 3. Quantos você tem? 20. Então você não olha para o que você gosta. Mas é porque o nosso subconsciente nos protege, você quer arrumar desculpa para não conseguir. E quando eu falo arrumar desculpa para não conseguir, não é uma desculpa consciente. O professor está me chamando de sem vergonha? Nesse momento não. Agora não. Às vezes a gente é. Às vezes a gente é. Quando a gente sabe que a gente tem que sentar para estudar, mas não senta. Quando a gente sabe que a gente tem que estar 7h15, mas a gente chega às 7h20. Quando a gente sabe que a gente tem que chegar às 7h15, mas chega às 9 horas, a gente está sendo sem vergonha. Porque aí a gente está deixando de fazer a nossa parte. Mas tem coisas que não tem como. Tem outras coisas que não tem como. Então ou você foca naquilo que te faz bem, ou você começa a sofrer demais. Isso acontece, gente, por que eu dou foco para os 3 que eu não gosto? E por que eu não consigo perceber por que disso? Gente, nós vivemos uma sociedade extremamente pessimista. Abre o jornal, abre a internet, converse com as pessoas. Cada 10 coisas que a pessoa te fala, 9 é coisa negativa, uma só que é coisa positiva. Então, se você não parar para pensar e se você não lutar contra isso, você vai continuar focando nos 3 professores que você não gosta. Daí você fala assim, e esses 3 professores que você não gosta, quais disciplinas? Não, justamente Suzuki. E aí é engraçado, porque normalmente acontece isso. Quais são os 3 professores que você não gosta? Ele fala, não, são disciplinas que eu nem preciso muito. E quais são aqueles que você... Não, essas são aquelas que eu... Né, que eu preciso. Mas mesmo assim você pensa o quê? Não vou passar. Não vou passar por quê? Por causa daqueles 3 caras que estão fazendo. A gente tem que resolver o problema. Nunca aconteceu na minha vida, nesses últimos 15 anos, de conhecer uma sala de aula em que todos os alunos gostassem do mesmo jeito de todos os professores. Todos não gostam desses e todos gostam daqueles. E durante esses 15 anos, eu vi dezenas, centenas, milhares de alunos aprovados. Então, quer dizer, pelos mesmos professores. Não estou defendendo o professor. Eu acho que vocês têm que ser críticos, têm que fazer crítica construtiva, têm que exigir melhoras. Não estou falando isso, vocês têm que ser críticos. Mas colocar a responsabilidade nisso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque isso não faz bem para vocês. Se fizesse bem,
Tem uma estatística que diz que meter o pau nos professores faz você passar no vestibular. Vamos embora, eu vou ser o primeiro a falar, falem mal de mim, porque eu quero que vocês sejam aprovados. O objetivo final, no final das contas, é esse. Então a gente tem que tomar cuidado. Outro exemplo, o aluno começa a estudar. Tem aluno que chega num ano, por exemplo, chega em 2018, aí você pergunta, como é que você era em 2017? Professor, eu estudava absolutamente nada. Estudava pouquíssimo, tinha um ritmo de estudo terrível. Mas esse ano eu estou me dedicando e o resultado ainda não apareceu. Esse ano quando? A maioria das aulas começou dia 19 de fevereiro, 19 de março, 19 de abril, 19 de maio. Amanhã nós completaremos 3 meses do início das aulas. E aí você acha que você ficou 17, 18 anos fazendo nada e em 3 meses você vai consertar tudo. Mas é porque você precisa focar em alguma coisa negativa. Porque se você olhar a tua melhora, você compara com os outros. Por quê? Porque se você comparar com você, todos vocês que estão aqui, eu tenho certeza absoluta que se estão aqui, e quando eu digo se estão aqui, gente, não é que vocês estão me escutando, é porque vocês se propuseram a fazer algo diferente. Todos vocês que estão aqui, com certeza, hoje, fazem mais do que já fizeram em anos anteriores. Se você comparasse com você mesmo, se você comparasse a tua vida com a tua própria vida há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, você não tinha motivo para reclamar. E esse que é o problema, nós queremos ter motivo para reclamar. E aí você compara com o outro. Mas aí você não percebe que o outro já está sofrendo há 2, 3, 4 anos. E que o outro, muitas vezes, nem às vezes está sofrendo, mas está estudando o que você está estudando hoje, desde o 1º ano do ensino médio. Aí você fala, professor, já sei, então é para eu me lamentar. Putz, eu devia ter desde o 1º ano. Não adianta lamentar agora. O que você fez, fez. Vocês podem ter certeza absoluta que alguém que estudou desde o 1º ano do ensino médio, se você não estudou, perdeu coisas que você não perdeu. Deixou de fazer coisas que você não deixou. Foram opções. Na vida a gente escolhe, quando a gente escolhe tem coisas que a gente ganha, tem coisas que a gente perde. Não tem problema nenhum. Só que o que você não pode é você ficar se lamentando. O que você tem que fazer é, eu tenho consciência de que coisas que eu deixei para trás vão me atrapalhar hoje, mas que eu consigo superar. Que eu consigo, digamos, pagar esta dívida. E aí você pega um aluno que fala assim para você, fiz um simulado, Suzuki. Eu melhorei, das 7 disciplinas que tinha no simulado, eu melhorei em 5. Aí você vê que o cara está meio desanimado, você fala, mas não é possível, se ele deu 7, ele melhorou em 5, o que está acontecendo? Aí você fala, tá, mas qual que é o problema? Ah, mais, sempre tem um mais. Ah, mas naquela disciplina eu piorei. Você melhorou em 7, piorou em 2, e você fica focando onde? Onde você piorou. E pior do que focar onde você piorou é lamentar. Porque se fosse para você focar e falar assim, Suzuki, estou animadão. Fiz das 7 disciplinas, melhorei em 5. Eu piorei em 2. Talvez seja porque eu foquei demais nessas outras 5 e aí acabei piorando. Mas agora, como eu consegui melhorar nessas, eu vou equilibrar, vou focar um pouquinho mais aqui. E aí no próximo simulado eu vou conseguir. Mas a gente tem um medo danado de dizer no próximo simulado eu vou conseguir. É incrível isso. Aí você fala, por que você tem medo de falar que no próximo vai conseguir? Aí você fala, vai que eu não consigo. Tudo bem, mas qual que é o problema se você não conseguir no próximo? Vocês têm às vezes medo de falar para vocês mesmos que vocês vão conseguir. Porque percebam também, gente, e aí vocês devem estar todos assim, tá vendo? Ele falou para o meu pai e não falou para mim ainda. Vocês muitas vezes também usam isso como desculpa. Ah, meu pai me cobra. Às vezes nem cobra tanto assim. Às vezes você se cobra muito mais do que seu pai. Você acha que seu pai te cobra quando você chega de um dia inteiro em que você ficou na escola e ele te pergunta, e aí, como é que tá lá no cursinho? Aí você fala, tá vendo? Tá me cobrando. Só fala nisso. Eu chego em casa e vem falar sobre o cursinho. Pera lá, gente, você ficou das 7 da manhã às 9 da noite no cursinho, você queria que ele te perguntasse sobre o quê? Sobre a academia? Que você não foi? Sobre o mercado financeiro que você não prestou atenção? Então assim, a tua vida é estudar. Então as pessoas quando te encontram, professor, eu chego no jantar de família, no almoço de família, e vem aquele tio chato e pergunta, e aí, tá no cursinho? E aí, como é que tá o cursinho? Daí eu já me irrito, eu saio do corpo, meu coração começa a bater forte, eu tenho vontade de agredir, eu fico transtornado, Suzuki. Como é que o cara pode... Das duas uma, gente, ou responde, fala, não é da tua conta, cuida da tua vida, que da minha vida cuido eu, ou não adianta ficar nervoso. Não façam isso, não é? Porque esse tipo de discussão, quando eu falo não façam isso, só se vocês fizerem de coração aberto, tipo, fiz, me aliviei e ponto final. Mas não adianta também. É preciso ser mais inteligente do que isso. As pessoas vão falar sobre cursinho com vocês porque vocês vivem isso. E como vocês vivem isso, as pessoas só sabem falar disso com vocês.
Incrível, quando eu chego na minha casa, as pessoas falam assim, e aí, como é que está lá na escola? Como é que estão as aulas? Eu encontro um primo no final do ano, que fazia 2, 3 anos que eu não via, o que ele me pergunta? Como estão as aulas? Aí eu falo, esse cara só fala disso, mas é que eu só faço isso. Tanto que nas últimas semanas, muitas pessoas me encontraram e falavam assim, nossa, você vai dar palestra? Nossa, outra, virando palestrante, hein? Aí uma hora você vai se irritar com isso? Fui eu que quis, fui eu que escolhi estar aqui hoje. Então as pessoas vão falar sobre isso. Você escolheu estar no cursinho, então as pessoas vão falar sobre isso. Então não tenha medo das pessoas te perguntarem sobre... Se você está bem resolvido, gente... Né? Professor, mas é que eu estou 3, 4, 5 anos no cursinho. Você escolheu isso. Você vai chegar lá. Não tem que ter pressa das coisas, calma. Ah, mas é porque as outras pessoas estão me apressando. Você tem que ter convicção das coisas que você está fazendo. Alguns de vocês sabem que vocês podem contar, inclusive, comigo, se for preciso. E aqui, professor, mas eu não sou seu aluno diretamente. Vocês sabem que vocês podem contar comigo independentemente disso. Para conversar com os pais. Para explicar que as coisas mudaram. Às vezes o pai fala assim, mas quando eu fiz vestibular? Mas quando fez vestibular era 1900 e alguma coisa. O vestibular mudou, a concorrência mudou, a forma de pensar mudou, a cobrança mudou. Eu às vezes tenho a sensação de que alguns pais... Eu vou falar. Eu fiquei pensando, fala, não fala, vou falar. Eu tenho a sensação que alguns pais... Quando o filho tinha 5 anos, eles foram abduzidos e foram devolvidos para os pais com 16 anos. Porque eles falam assim, essa geração, não aguento, Suzuki, essa geração, muito mal educada, é muito isso, muito aquilo. Quem criou? Da onde que veio essa geração? Ela voou para Marte, voltou agora e fala, esses marcianos também são fogo, hein? Então nós somos responsáveis. Eu sou responsável pela criação do meu filho também. É diferente, o jeito que meu pai me criou não é igual ao jeito que eu estou criando meu filho, então ele vai se comportar de forma diferente do que eu me comportei. Não adianta eu querer que ele seja um Suzuquinho, porque eu fui criado de forma diferente, em uma época diferente, num momento diferente. É que a gente gosta tanto da gente mesmo, muitas vezes, é que a gente quer que nossos filhos sejam igualzinho a gente, teimoso igual, chato igual. Não pode, gente. Nossos filhos também têm que evoluir. Mas nossos filhos também têm que evoluir. Eu desejo que meu filho seja muito melhor do que eu, tenha muito menos traumas do que eu. E espero que vocês façam isso com os filhos de vocês também. Porque se nós fizermos isso, as gerações vão melhorando, as coisas vão mudando. Nós não podemos perpetuar as coisas erradas, também coisas boas. Muitos de vocês só são o que vocês são pelos pais de vocês. Nenhum de vocês vai ser aprovado sem a participação dos pais de vocês. Aí você fala, professor, é porque você não sabe a minha história. Se eu te contar minha história, meus pais nem estão mais comigo, eu sou criado por isso. Também faz parte. Também faz parte. Todas as coisas ruins que algum pai possa ter feito com o filho também vai fazer ele crescer, também vai fazer ele ser melhor, também vai fazer ele ser mais forte. Vai gerar trauma, mas também faz crescer. Porque se a gente não olhar dessa forma, então todo mundo que teve problemas familiares está fadado em insucesso. A gente precisa ser... Às vezes a gente se pune para tentar punir alguém que fez algum mal para a gente. Só que você já tem idade para não fazer mais isso. Às vezes a gente faz errado só para não dar o gostinho. Fala, também não vou dar o gostinho. Não adianta, gente. Por que você está fazendo isso com você? Você tem 18, 19, 20 anos, está fazendo mal para você mesmo, que você está querendo punir alguém? Que coisa infantil é essa? A gente precisa evoluir, crescer emocionalmente. Vou dar só mais um exemplo do medo, passamos para a preocupação. Fiquem tranquilos. Professor, eu preciso jantar, calma. Então vamos lá. Suzuki, eu sou ruim em matemática. Para quem não... acho que a maioria de vocês me conhece aqui, mas para quem não conhece, eu dou aula de matemática. Professor, eu sou horrível em matemática. Comecei a estudar matemática firme esse ano mesmo. Perdi o medo, falei, não, agora eu vou. Daí você às vezes vem me contar assim, Suzuki, peguei 15 exercícios, acertei 12. Aí você fala, putz, que legal, que bacana, você acertou 12. Aí você mesmo vira e fala assim, mas na hora da prova eu vou errar, tenho certeza. Não, Suzuki, você vai deixar, eu vou esquecer. Eu não tenho nem que ficar, eu já nem vou ficar muito feliz porque eu vou esquecer. Gente, para com isso. Até as coisas boas que você faz, você fala, não, mas não vai dar certo, vou esquecer, vai dar errado, vamos parar com isso. A gente tem muito medo, e quando a gente tem muito medo, isso gera preocupação, porque você não quer ficar sentindo esse medo. Não passar no vestibular te dá uma sensação ruim. Você fica com medo de ter essa sensação de novo. E como você fica com medo de ter essa sensação de novo, você fica preocupado. Você se preocupa com uma coisa que você não sabe se vai acontecer.
Então você fica preocupado se você vai aprender ou se você não vai aprender. Você fica preocupado se vai dar tempo de cumprir a apostila ou não vai dar tempo de cumprir a apostila. Você fica preocupado se o professor vai terminar o conteúdo ou se o professor não vai terminar o conteúdo. Isso não é problema seu. Isso não é problema seu. Ah, professor, mas é que se o professor não terminar, aí eu vou sair. Mas isso não é problema seu. Faça o seu planejamento, faça a sua parte. E aí só passe para a coordenação. Ó, o professor talvez não vai terminar. Aí é problema deles. Aí se eles não resolverem, muda de escola. Muda de escola. Resolva. Aí você vai falar, professor, se eu mudar de escola não adianta, que eu mudei e atrasou lá também. Então você tem consciência de que algumas vezes isso vai acontecer. É que a gente vai no erro do outro para a gente não olhar o nosso erro. Nós temos, claro, eu sou coordenador de escola, eu tenho que tentar minimizar os erros. A gente fica o dia inteiro pensando como que vai minimizar os erros, mas isso é problema meu, não de vocês. E você se preocupa com isso por quê? Porque é muito mais fácil preocupar com o problema dos outros do que com o nosso. Tanto que muitos de vocês chegam para mim e falam o quê? Professor, estou preocupado com um amigo meu. Vontade de lá falar assim, e com você não está? Não, professor, estou preocupado com um amigo meu, ele está matando aula, ele não está assistindo aula. Mas, pessoal, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui que eu costumo dar nos atendimentos que eu faço. Você está num barco, mas você não sabe nadar. E você está num barco, não sabe nadar, está com a sua boinha lá. Aí você passa e vê uma pessoa se afogando. O que você faz? Pula? Não faça isso, porque se você não sabe nadar, tem alguém se afogando, se você pular, só vai acontecer uma coisa, o quê? Você vai se afogar junto. Se você não sabe dar conta nem de você mesmo para vestibular, que você quer ajudar teu amigo? Daí vocês dois, normalmente, o que acontece? Vocês dois se abraçam e se afundam, porque para ajudar seu amigo, o que você faz? Para o seu planejamento e numa atitude nobre, você fica 2 horas conversando com o teu amigo. Nem você nem ele estudaram. Que condição que você tem, onde você estudou, qual curso que você fez para ajudar o teu amigo? Professor, acho que nenhum, porque quando eu vou tentar ajudar só piora. Nós dois ficamos chorando lá, nós não resolvemos nada. No final das contas, nós nem estudamos, nem resolvemos nada. Então não faça isso, gente. Não faça isso. Professor, mas isso não é egoísmo? Não, isso é inteligência. Você quer ajudar? Busca alguém que possa ajudar. Ah, não, mas foi justamente isso que eu fiz quando eu fui falar com você. Mentira, porque você não veio falar, professor, o aluno tal lá, ele está com um problema, você pode ver o que você vai fazer? Não, você chega e fala assim, professor, você não sabe o que está acontecendo, estou preocupado. Aí você senta e vai dar uma de fofoqueiro ou fofoqueira. A tua preocupação é sentar meia hora comigo para falar do seu amigo, que vai resolver o quê? Nada. Fala, ó, professor, você está vendo o fulano? Não, eu estou. E quando eu falo eu estou, o problema é de quem agora? Meu e dele. Não é mais seu. Mas é tão gostoso cuidar da vida dos outros, porque afinal de contas, quando a gente se preocupa com os outros, a gente não precisa se preocupar com a gente. Tanto que um alívio de vocês quando alguém fica doente na família. Vocês não percebem, mas dá para ver o peso que vocês tiram das costas. Porque vocês dizem, professor, não posso mais levar tão a sério. Porque minha mãe, meu pai, alguém está doente, eu preciso cuidar dele. E vocês ficam tão leves quando isso acontece, por quê? Porque aí você tem um álibi para você se preocupar com o outro e deixar de se preocupar com você. E isso não é bom também, gente. Não que você não tenha que cuidar, não que você não tenha que se preocupar com as pessoas que você gosta, mas não usa isso como um álibi para você não estudar, porque você vai se prejudicar, porque você não vai ajudar a outra pessoa simplesmente se preocupando. Faça o máximo que você pode fazer. Porque às vezes, professor, minha avó está doente, tá? Ela está sendo medicada? Tá. Onde que ela está? Está no hospital. Ela pode receber visita agora? Não. Então você vai estudar, vai produzir. Não adianta. Não adianta você ficar preocupado com uma coisa que você não pode fazer nada. O que você pode fazer? Nada. Qual que é o próximo horário de visita? 8 horas. Você vai poder entrar no horário de visita? Posso. Então aí 7h30 você sai do seu estudo, vai, faz a visita até às 8h30, às 8h30 você volta para estudar, ponto. Não tem problema você perder essa 1 horinha. Não estou dizendo para você ficar uma pessoa desnaturada. Mas aí você fica o dia inteiro preocupado. Não, eu não estou estudando porque eu estou preocupado com a minha avó. Não estou estudando porque eu estou preocupado com fulano. Não estou estudando porque eu estou... E aí isso passa a ser um problema. E você não faz isso conscientemente, tá, pessoal? Não estou dizendo, você é vagabundo, você fica fazendo isso só para não estudar. Você não percebe que você está fazendo isso. Por isso que essa discussão é importante. Quando a gente discute sobre isso, você fala, putz, eu acho que eu fiz isso mesmo. Da próxima vez eu vou procurar fazer diferente. Essa é a ideia, é só isso. Não é dar bronca em ninguém. É só a gente mudar o nosso comportamento.